Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é Rafael Naruto, Naruto é meu sobrenome de verdade e hoje nós vamos adentrar um pouquinho mais a respeito da história da comunicação. Muito bem pessoal, hoje nós vamos conhecer um pouco mais a respeito da história da comunicação. A comunicação, ela é algo comum em todas as culturas, civilizações, por conta do legado que elas passaram para nós, ou seja, os registros, as histórias, as narrativas, todo o conhecimento que nós temos a respeito do passado foi devido aos estudos e por meio dos registros de comunicação que os nossos antepassados deixaram para nós. Então, a comunicação ela constrói um legado. É por meio dela que nós conseguimos desenvolver diferentes conhecimentos e narrativas. E é um aspecto muito interessante e intrínseco em todas as civilizações antigas, pois elas necessitavam se comunicar, seja por meio das suas escritas ou pelas narrativas que elas deixavam para os seus descendentes. A construção da comunicação, ela existe por meio de um emissor, aquele que está emitindo a mensagem, de um receptor, de quem a ouve, e por um meio, que é a mensagem. Então, nós vamos começar a conhecer um pouquinho mais do legado desse registro da comunicação. Nossa primeira parada acontece lá na época dos Homens das Cavernas, onde eles, utilizando pinturas rupestres, deixavam registros, o legado dos acontecimentos do cotidiano por meio de diferentes formas, cores e tantos outros registros que muitos de vocês devem ter visto já em livros de história, na época do ensino fundamental, ou até mesmo nesses documentários que a gente assiste, né, por meio da televisão. E uma das coisas interessantes é que nessa época acredita-se que o som, a fonética, ela seja mais gutural, talvez muita relacionada a expressões, comandos e diferentes tipos de apontamentos, porque não temos esse registro fonético de como era a construção da fala, né? Mas pelo menos a gente tem consciência, né, e entendimento de que por meio das pinturas cenas do cotidiano eram contadas. Então, nosso primeiro registro histórico da comunicação data a partir daí, da época do Homem das Cavernas. Posteriormente a essa época dos Homens das Cavernas, nós temos registros de sinais de fumaça, construções sonoras de advertência, como batidas em tambores ou outros tipos de objetos que repercutiam som, como um conjunto de ossos e outros conjuntos de pedras. Então, esses são registros históricos que aconteceram para justamente mostrar adversidades do ambiente para que todo um coletivo tivesse conhecimento a respeito do que estava acontecendo. Então, nós tínhamos primeiro pinturas rupestres e agora nós saímos dessa parte de registro em pedra para observarmos os sinais de fumaça, as percepções sonoras, mas ainda não temos um registro de construção fonética. Mas já já a gente vai começar a chegar nessa construção da fala, o que é muito interessante e pertinente para o nosso conteúdo de hoje. Agora nós avançamos um pouquinho mais e chegamos a 3.200 anos antes de Cristo, com os registros da escrita cuneiforme, da civilização egípcia por meio dos seus hieroglifos, e a gente começa a perceber uma crescente no grau de complexidade da escrita. Então, nós passamos por um registro abstrato do cotidiano feito em pedra, com a pintura rupestre, passamos para um pouquinho mais de complexidade, agora fazendo observações visuais em fumaça, nuvens e percepções auditivas por meio dos tambores e conjuntos de aparatos sonoros. E agora nós chegamos em uma escrita complexa que conta uma história, uma narrativa, uma vivência da cultura. Então a gente começa a enxergar que a questão da comunicação ela veio não só com essa parte de deixar um legado, um registro,
mas a gente vai começar a entender todo o princípio estratégico da construção da escrita e da fala. Vamos avançar um pouco e a gente acaba percebendo que, por meio dos registros históricos, a comunicação ela vai adquirindo um pouco mais de complexidade. Diferentes grupos começam a criar ramificações da comunicação. São novos códigos para estabelecer a escrita, uma fonética um pouco mais diferenciada. Os fenícios foram os primeiros a fazer esse tipo de registro fonético. E o mais interessante é que se você estivesse muitas vezes inserido dentro de um ambiente que poderia ser hostil, você se utilizava do código da comunicação que você pertence, né, que você faz parte, e dessa maneira você conseguia encontrar diferentes aliados. Então é interessante como a comunicação ela acabou adquirindo, né, esse conceito estratégico, muitas vezes até mesmo militar, né, de você estabelecer uma forma eficiente de comunicar-se com seus aliados em diferentes ambientes hostis. Vamos avançar um pouco mais e chegamos em 1450, quando a comunicação ela começa a se tornar um aspecto mais democratizado. As pessoas agora tinham mais acesso a essa construção da comunicação. E uma das pessoas mais relevantes dentro desse período foi justamente Gutenberg e a sua prensa mecânica, que ela conseguia fazer as impressões e, por meio desse registro, as histórias, os acontecimentos eram relatados para as pessoas de uma maneira mais democrática. É interessante perceber que antes de Gutenberg, a comunicação ela tinha um poder muito grande nessa construção estratégica. Se eu tinha o conhecimento da comunicação, eu tenho uma vantagem competitiva. E então, a partir deste período de Gutenberg, existe então essa democratização da comunicação. Agora ela era mais acessível, mais viável e muito mais compreendida pelas pessoas. Os tempos começam a mudar. Avançando um pouco mais, chegamos no século XIX e temos as invenções do telégrafo e do telefone por meio de Graham Bell, e que agora elas tentam aproximar as distâncias. Antes eu tinha que prestar atenção, seja no aspecto visual ou sonoro, eu precisaria de um tempo até um mensageiro entregar uma carta, uma correspondência. E por meio agora dessas invenções, bastava eu fazer um registro dos números, aguardar a pessoa atender e eu poderia ter uma comunicação instantânea. Foi um aspecto revolucionário e muito estratégico também, porque por meio de linhas específicas, eu conseguia desenvolver estratégias militares em tempo real. Então, a parte democrática ela se tornou mais acessível para as pessoas, mas ainda é um grande diferencial estratégico para conceitos militares. Então eu acho muito fantástico quando percebemos como que a comunicação ela foi crucial e importante para mudar toda essa nossa realidade que temos hoje. Avançando um pouco mais, chegamos no século XX e de uma comunicação limitada de uma pessoa para outra, agora eu começo a criar um discurso massificado. Eu consigo pegar um único aparelho e conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. E isso acontecia com o rádio, em que as pessoas elas se organizavam para escutar não só as trilhas sonoras, mas também fatos, relatos, acontecimentos. Quem não se lembra, né, da Guerra dos Mundos? E outra coisa também, a questão da televisão, que por meio agora de uma pequena caixa eu conseguia conhecer diferentes culturas, histórias, civilizações, e foi algo muito revolucionário, principalmente quando a televisão ela começou a ganhar cores e nós conseguimos, né, enxergar como é a representação da nossa realidade. Foi maravilhoso. Chegou aqui no Brasil em 1950 por Assis Chateaubriand.
E com o passar dos anos foi adquirindo essas cores cada vez mais chamativas e atraentes. E aí, com o passar do tempo, as televisões começaram a receber amplas dimensões. Então, essa construção da comunicação ela foi se transformando e se modificando. É algo fenomenal. Vamos avançar um pouco mais e chegamos na revolução digital, em que por meio da internet a comunicação ela mudou de uma maneira radical para a sociedade como um todo. As distâncias ficaram cada vez mais curtas e o empecilho linguístico agora virou apenas mais um detalhe, porque você tem um dispositivo em que você pode fazer o registro da foto ou um registro fotográfico da escrita ou da fala e você já tem uma tradução. Então é interessante como as coisas se tornaram mais fáceis. A gente só não sabe diferenciar se foi a comunicação que estimulou essa evolução tecnológica ou se a evolução tecnológica que propiciou essas diferentes construções da comunicação. Esses são conceitos que às vezes eu fico pensando e divagando ainda, né? Bom, mas voltando à questão dessa evolução digital, hoje nós estamos vivendo uma conectividade global. Depois da construção do smartphone, esses pequenos aparelhos fazem parte do nosso cotidiano como se fosse um terceiro braço. Por meio desse dispositivo, nós fazemos nosso cotidiano acontecer. Conversamos com pessoas, conversamos com instituições e é muito interessante como a nossa construção da escrita foi lapidada para esse tipo de ambiente, o chamado internetês. Nesse vídeo eu só fiz um apanhado, um resumo geral dessas passagens históricas da comunicação, pois iremos nos aprofundar um pouco mais em cada uma dessas fases. Então, eu não preciso mais vivenciar o momento presente de uma história sendo contada na pedra. Eu não preciso mais ter que prestar atenção contínua no símbolo formado por uma fumaça, ou na percepção auditiva de um conjunto de pedras ou ossos. Eu não preciso mais esperar uma carta ser entregue por um mensageiro. Eu não preciso agora ficar apenas na questão auditiva do telefone com o meu colega que mora distante. Hoje, por meio dessa nossa conectividade 5G, né, que provavelmente logo teremos 6G, 7G e quantos Gs mais tiverem, nossa forma de comunicarmos com as pessoas serão cada vez mais rápidas, instantâneas e próximas. Então, nessa abordagem da fumaça ao 5G, antes eu precisava estar apenas inserido no momento e agora eu vivo esse momento a todo instante, de maneira constante. E é tão interessante como essa questão da pressa, da agilidade, da comunicação, ela mexe com a percepção das pessoas. Muitos e novos conhecimentos estão por vir, pessoal, e eu espero que vocês tenham achado esse resumo interessante e logo nos aprofundaremos ainda mais em cada uma dessas etapas da comunicação. Um grande abraço para todos e até mais!